título da nossa mensagem é Avivamento Pessoal e o Cumprimento do Chamado da Igreja. Então vamos lá, Lucas capítulo 24, versículo 49 e 53, ao 53, tá? Nos diz assim a palavra de Deus: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Isso aqui é o finalzinho do livro de Lucas, né? Lucas vai continuar isso em Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu aqui esse evangelho e ele também, todos concordam, os teólogos, que ele também escreveu Atos dos Apóstolos. Ele continua meio que daqui de onde ele parou. E ele está narrando aqui o momento em que Jesus está se despedindo dos discípulos. Jesus está indo embora. Ele já veio, ele já pregou, ele já curou, ele já ressuscitou a Lázaro, ele já fez grandes milagres ali. Ele já treinou os discípulos ali durante mais ou menos 3 anos e meio. Eles já estavam preparados ali. Mas antes dele subir ao céu, ele disse para eles que eles deviam ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Essa foi a ordem de Jesus, tá? Isso é muito interessante porque tem pessoas aqui que talvez não saibam exatamente do que se trata um avivamento, não é? Temos algumas pessoas visitando, mas um avivamento é quando Deus, ele age na vida de uma pessoa, na vida de um povo, na vida de uma nação, com tremendo poder, quando ele se revela de uma forma muito impactante, que muda paradigmas. Na mensagem passada nós falamos, né, sobre o avivamento dos morávios, ali um povo contencioso, que vivia brigando ali por questões teológicas, e de repente eles foram avivados ali pelo poder de Deus. Deus derramou do seu Espírito sobre eles, e eles passaram a ser um exemplo de cristãos. Eles criaram uma torre de oração que durou mais de 200 anos. Eles se vendiam como escravos para irem para as nações para pregar o Evangelho. E eles eram tremendamente usados por Deus. Nós falamos também sobre o avivamento metodista, que pegou jovens ali como John Wesley, George Whitefield e outros jovens ali, e os usou poderosamente em uma situação em que a Inglaterra estava em uma situação terrível. As pessoas bebiam demais, era uma casa, um bar, como eu citei na mensagem passada. E Deus os usou poderosamente. E houve um impacto mundial ali, e esse avivamento, essa transformação que aconteceu na vida desses jovens, vai se expandir até as Américas, as colônias americanas, vai impactar outros homens e mulheres de Deus, e depois vai pegando outras pessoas, vai se estendendo, até chegar até nós, onde nós estamos hoje. Então nós somos frutos de avivamentos. Então, só para a gente contextualizar isso aqui, o avivamento é um agir sobrenatural de Deus de uma maneira incrível. É aquilo que o profeta Joel falou ali, né? Que nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão, né? Ele fala ali que os velhos sonharão sonhos, os jovens terão visões. Então é um operar sobrenatural de Deus. Então, só para contextualizar o que é um avivamento, nós precisamos de um avivamento na nossa vida. O evangelho ao qual nós ouvimos, ao qual nós pregamos, ele é vivo. Ele não é simplesmente teoria, ele não é simplesmente música. É muito bom nós experimentarmos tudo isso que nós estamos experimentando aqui, podermos ler a Bíblia, podermos meditar na palavra, mas nós devemos pedir a Deus que Deus se revele nas nossas vidas face a face, que Deus fale conosco, que Deus nos toque, que nós possamos ouvir a voz dele e que ele possa se manifestar de uma maneira que as outras pessoas que estão ao nosso redor, elas também sintam, amém? É isso um avivamento. Eu preciso disso para a minha vida. Preciso sempre ser reavivado. Porque às vezes eu estou avivado e depois eu estou dormindo novamente. Mas eu preciso de algo impactante da parte de Deus. Então vamos começar fazendo uma pequena reflexão. Por que você veio aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje? Você já parou para pensar nisso? O que você veio fazer aqui? Por que você está aqui hoje?
Alguns talvez aí vão dizer assim, eu vim porque eu vou ouvir a palavra de Deus. Outros vão dizer assim, eu vim porque a minha mulher disse que eu tinha que ir, que se eu não fosse, né? Isso acontece. Os jovens podem estar pensando, eu vim porque meu pai e minha mãe disseram que era para mim ir, que não era para mim ficar na televisão. Então eu vou. Alguns estão aqui porque, eu vim porque eu tenho um compromisso com Deus, né? Outros vieram à força, eu sei que a minha carne não quer, mas eu vou. Alguns não conseguiram vir, porque as coisas do mundo, as investidas do diabo para nos afastar da palavra de Deus entraram em ação e essas pessoas ficaram em casa. Porque preste bem atenção, quando você se compromete a vir ouvir a palavra de Deus, algo que pode transformar a tua vida, pode mudar a tua vida, vão acontecer vários empecilhos que não acontecem naturalmente. Vai chegar aquela visita na sua casa, seu filho vai adoecer, né? Vai acontecer alguma coisa que vai impedir que você venha. Mas, embora todos esses motivos que trouxeram você aqui hoje sejam motivos válidos, Deus usa às vezes até esses motivos, né? Ele levanta a tua esposa lá e diz, você não vai ficar deitado hoje não, você vai para a igreja. Da mesma forma o marido, é mais fácil as mulheres, os maridos são mais preguiçosos nesse sentido. Embora sejam motivos válidos, no entanto, você está aqui por um motivo, porque Deus te chamou. É por isso que você está aqui. Você não está aqui porque você quer estar aqui. Há um poder sobrenatural que está agindo na sua vida e que trouxe você para cá. Muito sutilmente, talvez você não consiga ver isso, mas você sentiu alguma coisa ou algo fez com que surgisse a necessidade do seu coração de você estar aqui, até mesmo contra a sua vontade, mas isso é o chamado de Deus. Deus está chamando você, porque Ele tem um propósito na sua vida, porque Ele tem um plano na sua vida. Se Deus não tivesse te chamado, seria impossível você estar aqui. Nós, naturalmente, não temos essa condição, não temos essa capacidade. Não pense que é pela sua força, pela sua capacidade, que você pega o seu carro, ou você vem a pé, pega a estrada e vem para cá. Há algo sobrenatural que está agindo na sua vida, e esse algo é o chamado de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Então você veio aqui porque o Senhor te chamou. E esses pequenos atos na sua vida já são o começo de um avivamento de Deus na sua vida. Quando essas vontades de servir a Deus, elas surgirem mesmo que de forma tímida, dê espaço, porque isso é como uma bola de neve. Você começa pequeno e vai aumentando, daqui a pouco se torna algo grande. Os discípulos passaram por essa mesma experiência. Eles viram Jesus pregando, muitos deles ignoraram a Jesus muitas vezes, mas quando eles decidiram seguir, mesmo que incredulamente, alguns, a vida deles foi transformada, foi impactada. Então isso é o começo de um avivamento. E um avivamento começa com um pequeno fogo, que vai se tornando maior, e depois pega em você, e pega na sua família, e pega na sua cidade, e pega no seu estado, e alcança várias outras pessoas. Sempre é assim. E o avivamento sempre se manifesta em momentos de secura espiritual, no momento em que você está mais necessitado. Então, irmãos, hoje eu preciso, em nome de Jesus, de um avivamento na minha vida. Eu preciso sentir amor por as coisas de Deus de uma forma mais forte. Eu preciso sentir vontade de servir a Deus de uma forma mais forte. Quando eu me converti, eu servi a Deus com uma alegria imensa. Eu não media esforços para ir de pé para Santana do Cariri, para ir para o Pontal, para ir para a Altaneira. Eu achava era bom. Eu ia pregando na realidade nos caminhos. Eu fazia propositalmente. As pessoas me ofereciam carona e eu rejeitava. Porque eu encontrava pessoas e eu falava do amor de Jesus para elas. Mas hoje eu já tenho 27 anos de fé. Vou fazer agora em agosto. 27 anos. E o amor ele vai meio que esfriando. As obrigações vão tomando espaço na nossa vida. O cansaço do dia a dia. Mas um avivamento pode mudar a sua história novamente. Amém? Então por que todo cristão precisa de um avivamento? Por que eu preciso de um avivamento? Olha, veja bem. Quando eu olho para os discípulos de Jesus, ali que eu vejo a trajetória dos discípulos, a trajetória deles, a experiência que eles tiveram, são diferentes da experiência que nós tivemos aqui.
Porque por mais que nós sintamos Jesus ou nós venhamos a ouvir a palavra de Deus e ela venha nos tocar, mas a grande realidade é que nós nunca vamos viver uma experiência como eles viveram. Eles andaram com Jesus, eles comeram com Jesus, eles conversaram com Jesus, inúmeras outras coisas que não estão contidas na Bíblia que a gente nunca vai imaginar, não é? Como eles mesmos disseram, Jesus disse muitas outras coisas que não caberia em livros, e eles tiveram essa experiência. Veja, aqui nós ouvimos que nós devemos orar, que nós devemos buscar a Deus, mas eles viram o Verbo vivo encarnado orando. Nós somos imitadores de Cristo, nós tentamos, mas eles viam como ele dobrava os joelhos, eles viam como era que ele se dirigia ao Pai, eles observavam, eles tiveram essa escola cristã que nós não tivemos. Então é uma experiência que nós nunca teremos. Nós nunca teremos essa experiência dessa forma. Nós podemos até ter experiências maiores, né? Mas aquela oportunidade ali foi uma oportunidade única. E eles andaram com Jesus e Jesus pegava na mão deles. Vocês vão ser meus discípulos, vão curar os enfermos. Ele comissionava ali, mandava. É assim que vocês vão orar. É assim que vocês... Eles viam Jesus repreendendo demônios. Eles viam o poder de Deus ali. E eles começaram a fazer exatamente aquilo que Jesus fazia. Porque eles tinham um mestre ali. Mas olha só que interessante. Depois de passar por toda aquela experiência ali, por tudo aquilo ali que eles passaram, eles estavam prontos, eles tinham vivido ali aquele período, aquele curso com Jesus. Eles já tinham curado, eles já tinham operado milagres, eles já tinham expulsado demônios, eles já sabiam orar, eles já faziam tudo como Jesus fazia. Mas Jesus disse para eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então por que eu preciso de um avivamento? Porque mesmo que eu conheça, mesmo que eu tenha uma experiência, mesmo que eu saiba, mesmo que eu leia, eu ainda preciso que o Espírito Santo entre na minha vida de uma forma poderosa, me revista de poder, para que eu venha realmente fazer aquilo para o que eu fui chamado. Não tem jeito sem o Espírito Santo. Tem um versículo aqui, em João capítulo 15, versículo 1 e 5, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Tem muito contexto aqui nesses versículos, né? Mas eu acho que o que nós podemos tirar aqui principalmente é: sem Jesus nada podemos fazer. Não adianta alguém me falar sobre avivamento, não adianta alguém me dizer, ou eu estar dizendo aqui para você, que você precisa de um avivamento, que eu preciso de um avivamento, se eu não tiver essa experiência pessoal com Deus. Eu preciso dessa experiência. Porque sem mim, diz Jesus aqui, nada podeis fazer. Então, um avivamento é o derramar do Espírito Santo, para que eu consiga pregar com poder, para que a minha vida faça sentido para as outras pessoas, para que elas olhem para mim e vejam Cristo refletido na minha vida. Então, ser cristão é ser alguém avivado. Não é alguém que conhece a religião, não é alguém que conhece a palavra, que conhece a Bíblia de capa a capa, que vai para a igreja, que canta nos cultos, que prega na escola dominical. Ser cristão é alguém que tem uma experiência com Cristo. É isso. Tem uma palavra que eu ouvi hoje mesmo de um escritor, que ele diz o seguinte: ser um discípulo de Jesus, a melhor definição de ser discípulo de Jesus é pensar como Jesus pensava, falar como Jesus falava e viver como Jesus vivia. Olha só que coisa difícil, né? O meu eu natural não vai conseguir sem o Espírito Santo. Não dá, não dá. Tem um louvor que fala que o batismo com o Espírito Santo, eles dizem assim no finalzinho do louvor: a nós voltou Jesus. Se referindo que o Consolador era como se Jesus tivesse voltado.
E é interessante realmente, porque quando os discípulos eles recebem o revestimento do poder, veja que o comportamento deles muda, eles parecem outras pessoas. E quando eu olho para isso, eu digo, Deus, eu preciso disso na minha vida. Eu preciso desse domínio próprio do Espírito que vem com o derramar do Espírito Santo. Eu preciso desse poder de fé para orar por enfermos, para expulsar demônios, para experimentar todas essas coisas que eles experimentaram, porque afinal de contas é para nós, para vós, para os vossos filhos, como disse o apóstolo Pedro, e para todos quanto o Senhor vosso Deus chamar. Não tem um limite, não tem uma condição física, não tem, porque nós muitas vezes olhamos para nós e dizemos, olha, como é que Deus vai querer usar ou avivar um pecador miserável como eu, uma pessoa cheia de defeitos, cheia de problemas? Mas quando nós olhamos da Bíblia inteira que Ele nos deu, nós encontramos pessoas piores do que nós. E essas pessoas foram usadas tremendamente por Deus. Isso porque é o Espírito de Deus agindo na vida dessas pessoas. Ponto 2. Qualquer cristão pode ser um cristão avivado? Será? Será que você pode ser um cristão avivado? Será que Deus pode fazer um avivamento na sua vida que venha a converter a sua família? Sabe, Deus entrar na sua vida, transformar você de uma maneira que o seu irmão, a sua irmã, a sua esposa, o seu esposo, as pessoas duras e difíceis ao seu redor vão ver Cristo brilhando em você e vão querer essa transformação também. E os seus vizinhos, e as pessoas do seu mercado onde você compra, e as pessoas da escola onde você trabalha, da empresa onde você... Será que isso é possível para qualquer um? Eu separei aqui um exemplo, irmãos, que esse exemplo, eu falei de avivamentos na pregação passada, mas esse exemplo foi um exemplo que, a primeira vez que eu estudei sobre esse avivamento, ele me impactou poderosamente. É o avivamento das Ilhas Hébridas. São ilhas da Escócia. São aproximadamente 200 ilhas. E elas têm uma população de uns 30 mil pessoas. E houve um avivamento ali de 1949 a 1952, que foi algo assim apaixonante. Se você for calcular a quantidade de pessoas ali, porque eram ilhazinhas separadas, nós não estamos falando de um lugar só, mas a maioria dos lugares onde esse avivamento pegou era menor do que essa cidade onde nós moramos aqui. E praticamente quase todas as pessoas daquele lugar se converteu. E ali, em 1949, é recente, a religião estava morta ali na Escócia, morta. As pessoas não queriam mais saber de religião, as pessoas não queriam mais saber de Bíblia, da palavra de Deus. As pessoas optavam por beber, por farrar, por pecar. Porque na realidade, quando Deus não se manifesta de uma maneira avivada, quando Deus não derrama o seu poder, a religião por si só, ela não consegue transformar o homem. O homem não é transformado simplesmente por palavras. Ele é transformado por palavras e poder de Deus. E é isso o Evangelho. Quando Jesus diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado, é porque a palavra de Jesus tem poder. Quando Jesus pregava, veja que as pessoas viam que Jesus era diferente dos fariseus, porque ele pregava como quem tinha autoridade. Quando ele chegava em um determinado lugar e que haviam pessoas possuídas por espíritos imundos, aqueles espíritos imundos se manifestavam, sacudiam aquelas pessoas ali. Elas sentiam que alguém com poder, alguém diferenciado de um simples religioso tinha chegado ali. E olha que os fariseus, a palavra fariseu quer dizer separados. Eram pessoas que seguiam a religião, que oravam religiosamente, que buscavam estudar as escrituras, que usavam roupas compridas, que tinham vários ritos, que davam o dízimo até do endro e do cominho. Eles eram fiéis o máximo que eles podiam. Só que Jesus tinha um diferencial, ele tinha experiência ali com Deus, ele era o próprio Deus. E é exatamente isso aqui nessas ilhas, eles estavam com uma religião morta, uma religião sem Deus, uma religião sem graça. E duas senhoras, uma de 84 anos, se eu não me engano, coloca a foto daquelas, tá aí já, né?
Essas duas senhoras que vocês estão vendo aí, uma de 84 anos e outra acho que tinha 83. E o diferencial dessas senhoras aí é que uma era cega e outra era inválida. Elas não podiam ir para a igreja. Será que Deus pode usar qualquer cristão para um avivamento? Foi através dessas senhoras que esse avivamento começou e se manteve. Os líderes religiosos daquelas ilhas se opuseram firmemente. Os pastores se opuseram àquele avivamento. E elas começaram a orar, começaram a buscar a Deus, pedindo a Deus que trouxesse um avivamento, que derramasse um avivamento. Então elas chamaram esse homem, esse pregador, né, o Duncan Campbell, que era um evangelista, quando o avivamento já tinha pegado, porque elas não sabiam pregar. Mas veja, elas começaram a orar, começaram a buscar a Deus, e de repente começaram a surgir grupos de oração naquela ilha, enquanto elas ainda oraram. O Duncan Campbell, ele fala que ele não deve merecer o crédito pelo avivamento, porque ele chegou depois, o fogo já tinha pegado naquela ilha. Aquelas senhoras idosas começaram a buscar a Deus, e de repente Deus começou espontaneamente a tocar nos corações das pessoas. Pessoas iam andando na estrada e caíam de joelhos ao chão, arrependidas dos seus pecados. 12 jovens estavam em um bar, bebendo, de repente começaram a falar de Deus, começaram a sentir algo diferente, arrependeram-se dos seus pecados e ali mesmo se converteram. Grupos de oração começaram a surgir naquela ilha. Aí esse pregador chegou. E a história conta, eles mesmos contam, tem áudios dessa história ainda. Saiu nos jornais da época que as multidões andavam pelas estradas, caindo ao chão e chorando. Elas se juntaram em frente à delegacia da cidade. Elas começaram a clamar porque estavam sentindo o peso dos seus pecados. Aquelas senhoras estavam orando, outras pessoas estavam se juntando a elas, estavam buscando a Deus. E o que eu acho interessante é que esse avivamento varreu ali aquela ilha e foi tomando outra ilha e foi tomando outra ilha. Havia resistência por conta de líderes religiosos. O próprio Duncan Campbell se recusou a ir pregar em uma dessas ilhas, e essa senhora disse para ele que ele tinha que ir. E ele foi, e quando ele chegou lá, várias pessoas se converteram, e o fogo do avivamento foi pegando. Aconteceram coisas assim que são interessantes, né? Pessoas eram encontradas caídas nas estradas, orando e pedindo perdão pelos seus pecados. Bares fechavam porque ninguém queria mais consumir bebidas. Esses fatos saíram até em jornais. Jovens que estavam bebendo em um bar caíram chorando e arrependidos. À noite as casas, se você olhasse a ilha de cima, as casas estavam todas acesas. Os celeiros estavam acesos, aquelas lamparinazinhas acesas. As pessoas estavam orando. E aconteceram coisas incríveis ali. Eles narram que enquanto eles oravam nas casas, a casa tremia. As louças tremiam nas prateleiras. A presença de Deus estava presente. Eles narram barulhos de como um vento vindo em toda aquela ilha. Eles viam luzes fortes em cima de cada casa. Vários deles narram isso porque o poder de Deus desceu sobre aquele lugar. Olha que coisa interessante. Pessoas que nem podiam ir para a igreja, mas que tinham uma conexão com Deus, que estavam preocupadas com a vida das outras pessoas, com a fraqueza, com a falta de fé das pessoas, começaram a clamar a Deus, e Deus começou a fazer isso. Por vezes ouviram um som de um vento enchendo o ambiente e as igrejas. Pessoas caíram ao chão aos gritos de alegria e choro de arrependimento. Pessoas se juntavam nas estradas para orar, se juntavam na frente das igrejas para orar. As igrejas estavam cheias com multidões no seu interior e no seu exterior. E assim, esse avivamento perdurou de 1949 a 1952. E praticamente toda aquela população, cerca de 30 mil pessoas daquela ilha, foram alcançadas pelo poder do Espírito Santo, se converteram, permaneceram firmes. Inclusive foi feito até um estudo depois sobre os jovens que haviam se convertido no bar, e mais de 3 meses depois todos esses estavam servindo a Deus na igreja. Então, quando Deus se manifesta na sua vida, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta. Ele pega aquela pessoa que está escravizada pelas drogas e Ele muda a vida dela. Aquele que está escravizado no pecado e muda a vida dele. Ele tem poder. Agora nós precisamos ter o interesse que essas senhoras tiveram.
Elas não olharam para a sua dificuldade, uma não enxergava e outra não podia caminhar. Quando você olha para essas mulheres, você pensa, nossa, essas pessoas são tão inofensivas. A gente esperava que o avivamento começasse por pastores que têm conhecimento, que sabem pregar a palavra. Mas o avivamento começou por aquele que tinha um coração verdadeiramente quebrantado. Nós muitas vezes, irmãos, estamos em um banquete, todo dia, recebendo a palavra, ouvindo a palavra, mas o nosso coração não se quebranta. Foi aquilo que a irmã Cristiane pegou no domingo passado, né? Um coração endurecido. Muitas vezes nosso coração endurece por vários aspectos. Eu já sou velho na fé, é fácil demais meu coração se endurecer. Eu já vi muita coisa na minha vida, eu já estou acostumado com coisa demais, né? Eu já analiso as palavras que são pregadas de um ponto de vista crítico. É muito difícil em vários aspectos da vida de um cristão, mesmo no começo, né, ou no final, a gente endurece o coração por vários aspectos, ou por provas, ou por lutas, ou por doenças, ou por problemas do casamento, na vida familiar. Mas Deus procura aquele que tem um coração quebrantado. Então, qualquer um pode ser um cristão avivado. Deus pode usar qualquer um aqui para causar um grande avivamento, para realizar um grande avivamento. Basta que você esteja disposto. Cristãos, ponto 3, sem avivamento pessoal, não conseguem cumprir o chamado de Deus. Aí é um ponto que eu acho interessante. Olha, para que eu venha a cumprir o chamado de Deus na minha vida, para que a igreja venha a cumprir o chamado de Deus na sua vida, precisa ser uma igreja avivada, não tem como. E quando eu falo de avivado, não confunda, por favor. Eu não estou falando que nós deveríamos estar todos aqui pulando, rodando, gritando, dançando. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando de chorar na hora dos louvores, porque isso é emoção. Essas coisas até existem dentro de um avivamento. Porém, o foco de um avivamento é você reconhecer os seus pecados, é você reconhecer a necessidade de Cristo na sua vida, é você buscar a Cristo na sua vida, é você trazer o Espírito Santo para perto, no máximo de momentos possíveis que você conseguir. É você ter temperança, é você perdoar. Todas essas coisas fazem parte da vida de um cristão avivado. Então não interprete mal, certo? Mas sem ter esse avivamento eu não consigo dar frutos. Você não consegue dar frutos, preste atenção. Você foi chamado para dar fruto. O que Jesus disse aqui acima nesse versículo? Que toda vara em mim que não dá fruto, né, ele corta e lança fora. Não é assim? Nós fomos chamados com uma missão. A nossa missão é ganhar outras pessoas para Cristo. A nossa principal missão, claro que o nosso compromisso principal é sermos salvos, né? Eu tenho que primeiro guardar a minha alma, proteger a minha alma ali, servir a Deus. Mas em segundo plano ali, eu tenho que alcançar outras pessoas. Como foi dito por Oswald Smith, né? Se você não está preocupado com a salvação de outras pessoas, você ainda não está salvo. Se você não se preocupa, você não está salvo. Essas duas senhoras, elas se preocuparam com a salvação daquelas ilhas, enquanto os outros líderes e pastores não estavam nem aí. Mas enfim, irmãos, então nós precisamos do avivamento para que nós possamos cumprir a obra de Deus na nossa vida. Veja, deixa eu explicar uma coisa para você. Toda a igreja, quando a gente fala de igreja, a gente fala de cristão, toda igreja ela cresce. Toda igreja ela cresce. Porque todo organismo vivo cresce. É inevitável o crescimento de um organismo vivo. Certo? Veja, quando você nasce, você vai sendo alimentado ali, você vai crescendo. Se você pegar uma planta e plantar uma semente, ela vai crescendo. Não é assim? Toda igreja tem que crescer. Se ela não cresce, é porque ou ela está doente, ou é porque ela está morta. Então isso é algo que vem de encontro à nossa vida. Se eu sou uma pessoa que não ganhei ninguém para Jesus ainda, eu preciso ganhar. Se eu não ganhei, se eu não influenciei, se eu não alcancei outras almas, se eu não estou preocupado com a salvação de outros, ou eu estou doente, ou eu já estou morto.
Porque é natural de um organismo vivo crescer. E eu não estou falando aqui de crescimento de igreja. Nós temos que crescer a igreja precisa se encher, porque também a igreja se encher por conta de movimentos, por conta de ideias artificiais que não sejam o evangelho. Isso é inútil na realidade. Na realidade é preciso que a igreja não cresça dessa forma, porque só vai gastar o nosso tempo, o nosso esforço, lutando por algo que no final esses cristãos não vão subir. Mas nós devemos ganhar almas, compartilhar o evangelho que recebemos. Nós precisamos anunciar o evangelho. E veja, esse dever não é exatamente do pastor, não é exatamente da liderança, não é exatamente dos presbíteros, diáconos, é de todo cristão. Todo cristão tem que dar fruto. É de todos. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu recebo o evangelho na minha vida é compartilhar. Ah, mas como é que eu faço para compartilhar? Busque a Deus, busque um avivamento, porque esse compartilhamento ele vai acontecer naturalmente. Eu sei disso, porque eu vivi isso na minha vida. Eu vivi, acontecia naturalmente. Eu cansei de ver pessoas se converterem 30 de uma vez, 40 de uma vez. Já cheguei a pregar em praças e ver 4, 5 pessoas se ajoelhando ali para receber uma oração, sendo que a mensagem que foi pregada nem foi essa mensagem. Sabe, eu olhei, nossa, uma mensagem, mas é porque quem convence o homem do juízo, do pecado e da justiça é o Espírito Santo. Então, quando ele está na mensagem, as pessoas são tocadas, as pessoas se convertem. Só que muitas vezes nós não conseguimos alcançar e fazer esse id de Jesus, porque nós não temos o Espírito Santo. A triste realidade é essa. Diz a palavra em Marcos capítulo 4, 26 e 29 o seguinte, ó. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra foi por si mesma frutificada, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Olha só como é o evangelho. Jesus explicou isso muitas vezes. Então, se a semente que é você não está crescendo, não está dando fruto, é porque está faltando alguma coisa para nutrir. E muitas vezes a nossa vida está sendo nutrida por Netflix, por futebol, por coisas que nós gostamos de fazer, né? Por distrações. Nós gastamos o nosso dia a dia. Não estou dizendo que é errado essas coisas não, tá? Pelo contrário, você precisa de coisas para se alegrar. Você precisa também de lazer. Isso faz parte da vida. Se você não tiver lazer, a sua vida vai ser horrível. E olhe lá que você talvez até pegue uma depressão. Porque não só trabalha, só luta, não tem nem condição de se divertir. Mas eu estou falando que nós devemos saber colocar as coisas nos lugares certos. O momento de Deus é o momento de Deus. O momento de clamar a Deus é o momento de clamar a Deus. E isso é inegociável. Mas enfim, tem um outro testemunho aqui, que eu vou usar para exemplificar também, que é o testemunho da OM, uma organização missionária. Seleciona aí aquela outra foto daquela senhora. É uma organização missionária mundial. Eles têm 2 navios, o Doulos e o Logos. E a OM surgiu porque essa senhora, a Dorothea Klepp, não sei. Ela não podia mais ir para a igreja. Ela estava sem conseguir se locomover mais para a igreja, 80 e poucos anos. Já não enxergava também tão bem. Aí nessa foto ela está mais nova. E ela começou a observar a escola que tinha lá na frente da casa dela, no mesmo quarteirão. E ela começou a orar por os jovens daquela escola. E ela viu aqueles jovens passando. E ela começou a buscar a Deus e dizer: Deus, eu não consigo mais evangelizar, eu não consigo mais pregar, mas que o Senhor possa salvar essa escola. E ela começou a orar por aquela escola. E de repente um jovem, George Verey, ele já esteve aqui na nossa região, um missionário hoje, já falecido aliás, ele era amigo do filho dela. E ela começou a pregar a palavra de Deus para ele ali, e ele começou a ser tocado pelo evangelho, e de repente ele aceita a Cristo como Salvador em uma cruzada evangélica.
E ele começa a pregar para os seus coleguinhas, e ela continua orando pelaquela escola. Um ano depois, 200 alunos daquela escola já haviam se convertido a Cristo como Salvador. E aquelas pessoas, algumas daquelas pessoas ali que se converteram, eles decidem que tem que levar o evangelho ao México, a vários outros países próximos, e eles fundam a OM. Pode passar as fotos dos navios. E eles já estiveram aqui no nosso país pregando o evangelho. E esses navios que eles usam aí são navios cheios de famílias missionárias que passam em todos os países do mundo. Pode passar, tem outras fotos. Pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. E muitas pessoas se convertem, muitas pessoas aceitam a Cristo. Mas tudo isso começou com a oração de uma senhora que estava sem poder andar, sem poder ir para a igreja, e que começou a orar por alguns jovens, e que ganhou um jovem para Jesus, e foi ganhando outro, e outro, e outro. Olha que coisa interessante. Então nós muitas vezes, nós pensamos que Deus não pode fazer coisas grandes na nossa vida, Deus não pode nos usar, mas todos esses exemplos que eu mostrei aí para os irmãos, eu selecionei especificamente por isso, porque aí não são jovens. Na mensagem passada eu falei de jovens de 17 anos, mas dessa vez estou falando sobre pessoas velhas, nos últimos momentos da vida. Então Deus opera tanto em jovens, como em pessoas da meia-idade, como em pessoas mais velhas, desde que essas pessoas estejam com o coração quebrantado e querendo servir a Jesus e querendo andar com Jesus. Veja quantas vidas foram transformadas e ainda são transformadas, porque George Verey já morreu, o menino que ela ganhou para Cristo já faleceu, mas muitos outros missionários continuam essa obra que começou com a oração dela. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, o ponto 4, vamos já encaminhar aqui para o final, tá? Deus não chamou sua igreja para produzir bons cristãos, mas pessoas cheias do Espírito Santo. Então, como eu falei antes, você foi chamado para pensar como Cristo, não é? Para falar como Cristo, para agir como Cristo. E é o que eu estou vendo que não acontece na igreja hoje, não é? A gente muitas vezes, quando está pregando para uma pessoa, convida a pessoa para ir para a igreja. Olha, vamos lá para a igreja, mas não olhe para os irmãos, não olhe para Jesus. Você já ouviu isso? Talvez você já tenha pregado isso. Quando na realidade você tinha que dizer: olhe para mim, eu sou seguidor de Cristo. Eu sou imitador de Cristo. Você devia dizer era isso. Quando a gente diz olhe para Jesus, não olhe para mim, é porque a gente está dizendo: olha, eu fracassei no meu caminho. E se você é cristão, você tem que ter a mentalidade de Cristo, você tem que ter o poder de Cristo, a presença de Cristo, e fazer todas as coisas, né, que Jesus fez. Aqui em João, capítulo 13, versículo 35, tem um versículo muito bonito, nós costumamos usar esse versículo muitas vezes, onde Jesus diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o primeiro sinal de que eu estou seguindo a Jesus. Os discípulos são reconhecidos por isso. Porém, não só isso. Os discípulos ressuscitavam mortos. Os discípulos curavam enfermos. Os discípulos falavam novas línguas. Os discípulos impunham as mãos sobre as pessoas possuídas e elas eram libertas. Os discípulos tinham poder para expulsar espíritos imundos. Se nós não formos esse tipo de cristão aqui, a nossa fé ela não vai passar de uma religião. Irmãos, infelizmente, religião, ela não vai salvar ninguém. Ela não consegue libertar a pessoa que está a ponto de suicidar-se. Ela não consegue libertar a pessoa que está sofrendo, que está precisando de um poder maior na sua vida. Nós precisamos buscar isso. Agora, nós muitas vezes, né, nós não nos preocupamos com isso. E nós devemos nos preocupar. Então, esse poder ele é mostrado quando nós pregamos a palavra, quando nós buscamos a Deus. Nos diz assim em Marcos 16, capítulo 16, versículo 17 ao 20. E estes sinais seguirão aos que creem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiam. Amém. Quem disse isso, irmão? Foi Jesus. Estes sinais seguirão aos que creem. Sabe por que muitas vezes não seguem? Porque nós não cremos. Ou porque nós dizemos assim, olha, essa parte do evangelho aqui ela é muito complicada, deixa eu deixar ela de lado. Porque quando você impõe as mãos sobre uma pessoa que está doente, para orar para ela ser curada, você tem que colocar a sua cara à tapa ali. Se não acontecer nada, o Deus que você está servindo vai ser tido como falso. Não é assim? Pedro, quando chega ali no templo, encontra aquele homem paralítico. Eu acho tão bonita a forma como ele faz. Ele pede uma esmola, ali na hora nona. E Pedro olha para ele e diz assim: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele pega na mão daquele paralítico, aquele paralítico é curado. O que eu tenho, eu te dou. Como é que você vai dar algo que você não tem? Nós muitas vezes não oferecemos porque nós não temos. E nós não temos porque nós não somos avivados por Deus. Porque nós levamos o nosso tempo, gastamos o nosso tempo com coisas que não têm utilidade nenhuma para a nossa vida. Nós não buscamos a Deus, nós não clamamos a Deus, nós não passamos momentos com Deus. Então entenda que esses sinais eles seguirão aos que creem. Veja, em todas as traduções eu procurei essa palavra seguirão, para ver se eu não estava interpretando errado. Em todas essas seguirão, acompanharão, irão atrás. Os sinais têm por obrigação seguir. Não é eu que vou me matar pelos sinais, que vou lutar pelos sinais. Eu não preciso fazer uma oração gritando, ou ficar me tremendo. Eu simplesmente preciso crer. E os sinais vão andar atrás de mim, eles vão acontecendo naturalmente. É algo natural. Agora não acontece porque nós não temos. Agora se nós não temos, nós podemos buscar. Porque essas pessoas que eu estou citando aqui, esses avivamentos que aconteceram, não são diferentes da nossa situação aqui hoje. Nós não estamos vivendo um período mais frio do que o que eles estavam vivendo. O que podemos fazer, o ponto 5 e o nosso ponto final, para a gente caminhar para o fim agora? Para obter o avivamento pessoal, o que eu posso fazer para obter o avivamento pessoal? Para não ficar muito genérico, certo? Eu sei que vocês já conhecem a receita, mas eu vou tentar explanar um pouquinho mais aqui, de maneira que traga alguma luz. Aqui em Efésios 5:18, diz assim: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa ordenança, ela é encontrada em várias partes da Bíblia. Deus está nos mandando enchermos do Espírito Santo. Ser cheio é ser cheio, transbordar do Espírito Santo. Em muitas passagens, Deus se mostra propício a derramar do seu Espírito Santo sobre nós. Então, nós queremos, Deus quer, a Bíblia diz que é para acontecer, é uma ordenança de Deus, os sinais têm que seguir os que creem. Tudo isso já foi amarrado desde o início dos tempos, através da palavra de Jesus, do testemunho de Jesus. Nós vimos exemplos dos discípulos fazendo isso e vivendo essas experiências. Agora só falta a gente tomar as atitudes necessárias para que nós possamos viver isso na nossa vida. Porque uma coisa é você ouvir eu falando aqui, outra coisa é você viver. Agora, como é que eu vivo? Existe uma receita para isso? Bom, eu vou dar pontos principais aqui, certo? Que são básicos, mas eu vou tentar trazer uma luz diferente. O ponto 1, reserve um tempo para passar momentos unicamente com Deus, sem o restante dos irmãos ou das pessoas. Priorize Deus acima de tudo. Separe um tempo para passar com Deus, um tempo seu, 20 minutos, 30 minutos, meia hora, não importa, mas é seu tempo com Deus. E você não negocia isso com ninguém. Você não substitui isso por outro compromisso. Se o telefone tocar, você desliga o telefone. Se você
propositar isso, e você pedir durante esse tempo: Deus, revela-se a mim, age na minha vida, toca no meu coração, fala comigo. Eu sei que eu sou uma pessoa difícil, eu sei que eu tenho as minhas limitações, eu sei que eu não posso ir para a igreja como aquelas senhoras não podiam ir, eu sei que eu tenho um problema de alguns pecados que eu ainda preciso vencer, eu sei que eu não tenho tanto conhecimento da palavra como eu gostaria de ter. Mas se você tirar esse momento é poderoso. Coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Olha, isso é certeza, certeza diante de Deus. Mas você tem que ter esse compromisso. O pastor David Chu é o pastor da igreja da Coreia do Sul. É a maior igreja do mundo. Era uma igrejinha pequena de bairro. Ele começou fazendo isso. Ele disse que começou com esse propósito. Eu não vou levar em consideração a visão teológica dele, doutrinária, mas ele começou a fazer isso, a buscar a Deus como um propósito principal. Ele disse: as primeiras horas do meu dia eu vou dar para Deus. Eu vou buscar a Deus. E alguém chamava na porta, ele não atendia. Um dia, já depois que a igreja estava grande, bem grande, milhões de membros já, porque é uma igreja que tem milhões de membros, é a maior igreja do mundo, telefonou para ele o presidente do país. A secretária bateu no gabinete e disse: pastor, o presidente do país quer falar com você. E ele disse: mande ele ligar daqui a 2 horas, porque agora eu estou falando com alguém que é maior do que ele. Então olha o compromisso. Então é preciso que esse compromisso seja um compromisso sério com Deus. Dwight Lyman Moody, que foi um grande evangelista, talvez vocês não tenham ouvido falar dele, mas foi um homem que ganhou multidões de pessoas. Eu estava falando hoje para minha esposa sobre ele. Um momento que, além de ganhar milhares de pessoas em uma pregação só, como ele ganhava, a mensagem que eu achei mais interessante foi uma que ele trouxe em um clube de ateus. Ele pregou para um clube de ateus que chamaram ele para pregar ali. E ele foi pregar, e o propósito ali era zombar dele, era zombar do Deus dele, era provar que ele estava errado. E não, naquela época eles tinham um conhecimento bem maior do naturalismo e de várias outras coisas que os ateus de hoje têm. E eles chamaram ele ali para enfrentá-lo. E ele pregou para mais de 100 ateus. E quando ele terminou a mensagem, todos os 100 ateus estavam tremendo e com lágrimas nos olhos, aceitando a Cristo como Salvador. E o que eu conheço de Moody, dos livros que eu já li de Moody, ele não era uma pessoa da ciência, ele não era uma pessoa da filosofia, ele não sabia pregar evolução, criação, mas ele pregou uma palavra simples. Mas o Espírito Santo de Deus estava naquela mensagem. Não existe conhecimento humano que venha a subsistir mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus toca, a palavra de Deus transforma. E aqueles homens chorando ali aceitaram a Cristo como Salvador. É inconcebível para mim. Eu não consigo pensar o que eu poderia pregar e estudar para convencer aquela multidão. Então, irmãos, o segredo de Moody, ele disse muitas vezes, ele orava todos os dias 2 horas por dia em um depósito de carvão. Ele chegava, trancava a porta daquele depósito de carvão, dobrava os joelhos e falava com Deus. Ele saía ali todo sujo de carvão, mas ele saía cheio da graça de Deus. E aquele foi um propósito pessoal que ele fez com Deus. E ele disse que percebeu que tirando 2 horas todo dia para orar, ele conseguia fazer no dia mais do que ele fazia quando ele não orava as 2 horas. Porque ele era muito corrido, ele era sapateiro. E depois se tornou um evangelista. Mas ele disse que o incrível era que ele não conseguia fazer tudo aquilo que ele fazia no dia do trabalho dele. Quando ele tirava as 2 horas, ele conseguia fazer tudo, sobrava tempo ainda. Isso é porque Deus abençoa o nosso tempo quando nós buscamos a Ele, quando nós clamamos pela sua presença. Então o ponto 1 é: reserve um tempo inegociável para Deus. Não é com os irmãos, não é com a igreja, não é na oração, não é, seja lá o que for, é você e Deus. Ponto 2, leia as Escrituras, mas peça que o Espírito Santo lhe oriente durante a leitura. Isso aqui é uma experiência pessoal minha. Eu li a Bíblia várias vezes. Quando eu era novo convertido, eu li 3 vezes de capa a capa, não pulei nem as genealogias. Hoje eu já pulo a genealogia. Não leio mais, tá? Levítico, então, Deus me livre.
Mas naquele tempo ali eu tinha um problema muito, muito ruim, que era com o livro de Gênesis. O livro de Gênesis para mim não descia, sabe? Eu não conseguia ler o livro de Gênesis. E toda vez que eu terminava de ler a Bíblia, que eu ia começar de novo, eu ficava adiando meses e meses, porque eu sabia que tinha que ler Gênesis, e eu não queria pular Gênesis, e eu achava chato o livro de Gênesis, talvez porque no catolicismo eu já tinha ouvido, no catecismo que eu participava, toda aquela história ali, para mim aquilo ali era uma barreira. E um dia eu me tranquei ali no ponto do meu pai, eu disse: Deus, revela aqui a tua presença no livro de Gênesis, me faz entender o livro de Gênesis, eu quero ver o que realmente está aqui, eu quero sentir alguma coisa. Naquela noite ali, eu dobrei os joelhos ali, que eu me levantei, que eu fui orar ali, que eu voltei, que fui ler a Bíblia, era mais ou menos umas 9 horas da noite. Eu li o livro de Gênesis praticamente todo, até de manhã. E eu chorei todas as páginas do livro de Gênesis. Todas as páginas. Muitas coisas ali foram reveladas para o meu coração no livro de Gênesis. Muitas palavras que eu prego hoje sobre o livro de Gênesis. Então, é importante nós conhecermos a palavra, mas você tem um auxiliador, alguém que realmente vai trabalhar na sua vida, que é o Espírito Santo. Se você pedir para ele: Deus, revela a tua palavra, não leia só por ler, dobre os seus joelhos todas as vezes que você for ler a Bíblia e peça para que ele lhe revele ali, se revele através da palavra, porque a palavra de Deus, ela vai realmente fazer essa transformação na sua vida. Em Salmo 119, 18 diz assim, desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. Desvenda, olha o salmista orando aqui. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua palavra. A lei que ele está se referindo é a palavra. Você tem que orar assim. O ponto 3, estamos quase acabando, irmãos. Nós não vamos chegar no fim não, viu? Peça em suas orações que Deus lhe toque e que você consiga sentir a sua presença no dia a dia. Que Ele lhe abra os olhos espirituais. Crer é diferente de sentir. Assim como existem 2 tipos de fé, fé logos e fé rema, existem o conhecimento de Deus e o relacionamento. Então você precisa pedir, certo? Para que Deus lhe toque e que você consiga senti-lo nas suas orações. Não é aquela oração vazia. Quando você dobrar os seus joelhos, peça para sentir a Deus: Senhor, eu quero sentir a tua presença. Irmãos, oração não é para a gente pedir as coisas. Oração é para a gente sentir a Deus. Sabe? Aquela velha ideia de vamos para a campanha de oração da igreja para Deus consertar o casamento. Vamos para a campanha de oração da igreja para Deus me dar uma casa própria. A campanha de oração tem que ser para você entrar na presença de Deus, para você conhecer a Deus. As outras coisas são consequência. Não se envergonhe ou se intimide em anunciar a obra de Cristo, que Cristo fez em sua vida, mas fale a tempo e a fora de tempo. Quando eu estava estudando essa mensagem, eu vi um irmão falando de uma coisa que eu achei interessante. Ele disse o seguinte, que ele trabalhava 20 anos em uma empresa, e ele sentia de evangelizar ali, mas era uma barreira tão grande, ele achava desconfortável. E um dia uma estagiária chegou ali, uma jovem, e ela começou a evangelizar todo mundo, uma nova funcionária. E ela ganhou o pessoal da limpeza para Jesus, e ela ganhou o pessoal da cantina para Jesus, e ela começou a evangelizar para os empresários, para todo mundo. Aquele povo começou a ir para a igreja, começou a falar dos cultos lá no ambiente de trabalho. Daqui a pouco 20, 30, 40 pessoas ali, eles ao redor dele, eram convertidas. E ele disse: puxa, faz 20 anos que eu sou cristão, e eu estou aqui dentro. E essas pessoas, eu sempre achei uma barreira tão grande, eu sempre achei. Então muitas vezes, irmãos, nós temos vergonha, ou nós não queremos incomodar as pessoas, mas nós temos que pensar que o nosso tempo aqui é breve. O relógio está correndo, e está correndo mesmo, né? Como foi falado aqui pela irmã Samara, Jesus está voltando. As pessoas que não aceitarem a Cristo, nós sabemos pela Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, qual é o fim? É o inferno. Quem disse foi Jesus. Se não aceitar a Cristo, Jesus é a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E com o coração se crê para a justiça, como ele disse, e é com a boca que se confessa para a salvação. Então, se nós não conseguirmos influenciar as pessoas, pregar o evangelho para essas pessoas, elas não vão ter essa oportunidade. Ela está todo dia lá do seu lado, lá no trabalho, e você não fala porque você não quer deixar ela desconfortável. Mas desconfortável vai ser o fim dela
quando ela não tiver contada naqueles que vão ser salvos. Então, esse homem perdeu a oportunidade. E em 2 Timóteo diz assim, 4, do 2 ao 4, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. É o tempo que nós estamos vivendo, mas nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. Não importa se é desconfortável para a pessoa, não importa se a situação não cabe, mas você precisa pregar, porque enquanto nós estivermos com eles, nós temos que falar a verdade. Vou correr aqui para finalizar. Ponto 5. Procure se envolver com algum compromisso na igreja local, ou de evangelização no seu bairro ou cidade. Todo cristão tem a obrigação de se envolver com a pregação da palavra, quer seja para os amigos da escola, quer seja para as pessoas da faculdade, do trabalho, para qualquer... procure se envolver. E por fim, irmãos, para a gente fechar aqui, como começou, há alguns dias atrás nós tivemos aí o ano passado, o avivamento de Asbury, foi lá no Kentucky, se eu não me engano, nos Estados Unidos, acho que vocês viram no YouTube, né? E nos jornais aí. Uma universidade onde as pessoas começaram a orar e a buscar a Deus e a servir a Deus ali. E eles tiveram um culto que durou um mês, foi um mês. 45 dias direto esse culto. E as pessoas se juntavam nas portas da igreja. E foi um impacto muito grande. Se espalhou para 5 outras universidades. E eu estava vendo o rapaz contando como foi que começou. Terminou o culto. Um jovem ajoelhou-se no meio da igreja e começou a orar pelos seus pecados e se arrepender dos seus pecados. E os outros jovens voltaram para as aulas. E de repente o professor perguntou, cadê aquele jovem? E 8 foram buscar ele na igreja e ficaram na igreja. E depois mais 8 foram buscar e também ficaram na igreja. E os pais se perguntaram, cadê os jovens que não chegaram ainda em casa? E eles foram lá ver o que estava acontecendo e foram com os professores e também ficaram lá. E assim sucessivamente foram ficando. Então, irmãos, o avivamento começa com uma atitude. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por um avivamento na sua vida nessa noite. Amém?